mas não durou muito isso. Principalmente com Alisson e Oscar, né, jogando bem, né, bem no jogo. Mas aí o Palmeiras, com o passar do tempo, foi se impondo. A qualidade do Palmeiras e o trabalho do Palmeiras muito à frente, né? Então, assim, é uma situação que é difícil, né? O Palmeiras teve essa dificuldade na primeira fase, mas você vê que o time já dá mostras daquele grande Palmeiras que a gente viu aí jogando e disputando tudo para ganhar. E aí teve a grande polêmica, né? Que foi o pênalti, né? Eu acho que não foi polêmica, eu acho que todos concordamos que não foi pênalti. Foi um erro do juiz, e pior do que isso, a Federação Paulista divulgou mais cedo o áudio, e o áudio confirma o pênalti. Porque quando a gente fala em polêmica, né, senhora, né, professor? Dúvida, é onde tem dúvida. É onde tem dúvida. Mas com todos que a gente conversa, sejam especialistas ou não especialistas, jornalistas, comentaristas, todos temos uma opinião. É claro que mas tem a questão da interpretação, mas ali não tem que ter interpretação, não cabia interpretação. Ali é uma questão visual. E a gente estava falando sobre isso, o comportamento dos jogadores em campo já mostrava isso. Né? O comportamento deles, assim, foi e condicionou o jogo. Condicionou o resultado. Exatamente. Até o Veiga, no Band Esportes, pode colocar lá, ele tem uma declaração transcrita dele, que perguntaram para ele, você viu o lance? E aí ele falou assim, não, eu estava perto, mas sabe como é que é? A gente tem que prestar atenção em várias coisas, não deu para eu ver. Gente... A própria reação Exatamente. O Abel falou também? O Abel falou também, o Abel se escudou. Quando a gente tem isso... Já erraram tanto contra mim? Exatamente. Agora, o grande lance é que esse erro condicionou. Esse erro foi crucial. Palmeiras foi melhor? Foi melhor. O Rafael, por incrível que falei, é o futebol, né, professor? O Rafael, que era o melhor jogador do São Paulo, erra. A Federação Paulista disse que optou pelo VAR não interferir tanto no jogo. Mas ali é protocolo. Protocolo, porque condicionou o resultado. Está ali para isso. Exatamente. Ali é decidido. Aquele lance é cabível e era obrigatório o VAR chamar. Depois passou na transmissão, toda hora vinha a mensagem, lance checado, mas a gente não conseguia enxergar qual era o ângulo que dava para ver que foi pênalti. Se a gente for fazer uma comparação do jogo de ontem com o jogo do Flamengo, em termos de arbitragem, o lance do gol do Bruno Henrique não decide a partida. É diferente do jogo de ontem. Ontem, o lance decidiu. É claro que o São Paulo teve uma intensidade, não foi competente na hora das finalizações, assim como o Palmeiras também. Foram 7 finalizações, o Rafael foi lá e defendeu, não fez mais gols. Mas ontem, o erro da arbitragem condicionou o jogo. E classificou, exatamente, apesar da superioridade, merecer de ser um dos melhores hoje do Brasil, mas classificou uma equipe regularmente para a final. Jogar contra o Palmeiras, você não pode errar. E nem o árbitro pode errar. Dessa vez ele errou. Ele errou, mas a favor do Palmeiras. Acho que o São Paulo fez uma partida extremamente corajosa na montagem. Melhor partida do Oscar até agora. Excepcional a partida do Lucas. Excepcional. Foi caçado em campo, né? Fico pensando como é que esse rapaz não vai à seleção brasileira. Ele deveria estar lá. Excepcional. Acho corajosa a colocação, inteligente do treinador. Foi um jogo muito bom, a intensidade ótima. Agora, o São Paulo é o seguinte, tem a bola, vá lá e mate ele, porque ele sabe fechar, marcar, tirar. O número de faltas, você que tem a estatística, Enquanto que ela pega aí, deixa eu botar aqui o Everton e o Abel Ferreira para falar, o goleiro Everton, né? Falando com a gente aqui, enquanto a Luciana pega esses números aí. Vamos ver. Engraçado, eu estava aqui olhando aqui, pensando assim, se fosse ao contrário, meu irmão, ele estava jogando, está espumando. Estava espumando. Agora não, contemporizando. Fomos lá na CBF, apareceram as linhas no lance, que é o que se falou aí. É impressionante, né? Que você vê a farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Quando ele perde, a culpa é sempre de um erro, de alguém, a transferência. Quando ganha, não. Quer dizer, ele é a favor de que se beneficie ele, seja de qualquer maneira. Seja da maneira legal, seja da maneira ilegal, seja da maneira ruim, seja da maneira corrupta, de todas as maneiras, porque um cara que, não é esse caso, um cara que
né, concorda com o que foi ontem, ele quer ser beneficiado no erro também dos outros. Porque quando acerta, erra contra ele, ele reclama. Agora, quando erra a favor dele, ele concorda. Quando fala, passa, né? Então, quando eu falei de palavras até fortes, são de todos os ângulos que você concorda. Porque se você não concordasse de todos os ângulos, você ia reclamar. Não, ele errou, mas isso não tira o mérito da vitória do meu time, por conta disso, daquilo, tal. Aí ele preferiu parabenizar o São Paulo, que dificultou, ainda foi assim, tal. Então, ser beneficiado de todos os ângulos, você fugir desse assunto, para mim, eu não concordo. Eu não concordo. Quando eu falei de todas as palavras que eu citei aqui, que eu estou citando de todos os ângulos, que pode acontecer também, de alguma das palavras que eu falei. Pode ou não pode? O futebol brasileiro tem denúncia toda hora. Né? Agora, você não pode, quando você tem uma vitória contestada, fugir desse assunto. Se tivesse a contra ele, estava espumando até agora. Pô. O árbitro, o lance às vezes é bom, rápido, você vê uma coisa. Eu vejo isso como treinador, pô, você lá no banco, você vê uma coisa, se foi pênalti ou não foi pênalti. Agora, o VAR não dá para dizer que foi pênalti. Não pode errar. Não pode chamar e dizer assim, ô Flávio, presta atenção, cara. O cara já se joga. Ele se joga para bater no cara. Ele não, o outro ainda tenta tirar a perna, ele se joga na perna do cara. Mesmo para confirmar o pênalti, ele teria que ter ido lá no monitor. Exatamente. Até para confirmar a decisão dele. Ele teria que ter ido lá.